Vereadores aprovam lei de diretrizes orçamentárias. A proposta agora segue para a sanção do prefeito. E você vai ver também nesta edição. Moção aprovada apela para o veto ao projeto de lei federal que regulamenta os remédios emagrecedores. Outro documento que segue para o Executivo Municipal quer saber sobre as obras do Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina. O local pegou fogo em janeiro deste ano. Regularização no Parque Osiel. 30 mil pessoas aguardam para ter a posse das terras. Vereador pede explicações de como anda o processo. Junho Branco, prefeito dá posse ao Conselho Municipal de Entorpecentes. No quadro de esportes, olha só o que essa galera faz. Esse é o parkour, modalidade que desafia o corpo e a mente. Hoje é terça-feira, 27 de junho, e está no ar a segunda edição do jornal Câmara Notícia. Boa tarde para você, 5 horas e 8 minutos. E olha, os vereadores aprovaram ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa proposta que precisa ser votada neste semestre é o primeiro passo para construir o orçamento do ano que vem. A proposta contém as prioridades e metas do Executivo para o próximo ano. Este projeto de lei, que deve ser obrigatoriamente aprovado no primeiro semestre, é a base para a formatação do orçamento, que deve ser votado no fim do ano. A Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Vinícius Gratti, concedeu parecer favorável à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós tivemos uma audiência pública com a presença do secretário municipal de Finanças, o Tarcísio Sintra, que também já teve em 2 oportunidades em relação à apresentação do quadrimestre das finanças do município, e ele, claro, nos colocou a par da situação que está o orçamento hoje da prefeitura, que não está diferente de nenhuma prefeitura do país, no sentido que ela está inserida numa crise muito profunda. O déficit previsto é de 120 milhões, já que a prefeitura estima uma queda de 1,5% na arrecadação. A previsão de recursos é de 5 bilhões e 300 milhões de reais. O orçamento em vigor neste ano ficou em 5 bilhões e 400 milhões de reais. Membro da bancada da oposição, a vereadora Mariana Conte, que teve emendas ao projeto não aprovadas, reclamou da falta de tempo para a discussão do projeto. Isso tem que ser um debate feito com a sociedade. O conjunto das pessoas aqui no município tem que discutir isso, tem que ter acesso a isso, tem que ser ampliado essa discussão. Do lado governista, o vereador Luiz Carlos Rossini defendeu que o orçamento é coerente com a expectativa de arrecadação e que as emendas com temas específicos devem ser incorporadas ao segundo projeto do orçamento que chega à Câmara no segundo semestre. A peça indica essa realidade. Primeiro, uma grande incerteza de como vai se comportar a economia em 2018. E tenha certeza que essa Câmara já teve uma audiência pública, teremos que fazer outras para tentar incorporar aquilo que a cidade precisa em todas as áreas, com as limitações orçamentárias e de receita que certamente teremos pela frente. Assim como no primeiro turno de votação, a proposta foi aprovada por 24 votos favoráveis e 3 contrários. O texto aprovado você encontra no site campinas.sp.leg.br. O endereço está aparecendo aí na sua tela para você anotar. E na última semana, enquanto ocupava a presidência durante a viagem de Michel Temer, Rodrigo Maia sancionou a lei que permite a produção e venda de remédios para emagrecer. Uma moção aqui na Câmara pede para que o agora presidente Michel Temer vete essa legislação. Uma lei sancionada sem vetos na semana passada pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia, autoriza a produção e venda de medicamentos emagrecedores no Brasil. A nova lei desagradou boa parte da população, incluindo o vereador de Campinas, Pedro Tourinho, que demonstrou através de uma moção apresentada na reunião ordinária desta segunda-feira. O documento apela ao presidente Michel Temer para que vete o projeto em questão. Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol. São substâncias encontradas nesses medicamentos indicados para quem quer emagrecer sem fazer força.
O uso dessas inibidoras de apetite havia sido restringido e, em alguns casos, até proibido em 2011 pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essas foram drogas que, em que pese em serem produzidas pela indústria farmacêutica e tudo mais, comercializadas em estabelecimentos de saúde, eram drogas que tinham um forte componente de uso abusivo. Além de tudo, além de ter um forte componente de uso abusivo, elas são, vamos dizer, são escassos os estudos para demonstrar a efetividade dessas drogas na manutenção da perda de peso no médio e longo prazo. O que a gente tem é que às vezes as pessoas usam essas drogas, perdem peso durante um período, quando param de usar essas drogas, readquirem o peso que elas haviam perdido. E foi o que aconteceu. Parei de tomar o remédio, não fiz a dieta que ele me passou, voltei a engordar o triplo do que eu tinha emagrecido. A proibição da Anvisa estava relacionada ao risco de problemas cardíacos causados pelos inibidores de apetite. A gente sabe que é seguro. Na hora que começar a liberar de novo a comercialização, vai começar a ter uma onda de prescrições inadequadas, com potenciais efeitos graves. Um dos motivos que eu parei de tomar o remédio foi porque eu tive que voltar a tomar o anticoncepcional por conta de ciclo menstrual, para regular. E esses remédios, normalmente, eles cortam o efeito do anticoncepcional, Não para regular a menstruação, mas o efeito mesmo do remédio. Ele deixa muito irritada, essas medicações, elas mexem muito com o humor da pessoa. Você fica completamente alienado do mundo. É bem complicado, assim, eu não indicaria hoje. O vereador Pedro Tourinho, que também é médico, acredita que é possível emagrecer sem precisar desses medicamentos. A perda de peso, ela é um desafio para as pessoas, para todos nós, e ela precisa de uma abordagem multiprofissional, complexa, não é por uma questão simplesmente medicamentosa, dar um remedinho, e achar que a gente vai resolver um problema tão complexo quanto a obesidade no nosso país. A gente precisa de políticas públicas organizadas que promovam atividades físicas, bem-estar, alimentação saudável, apoio psicossocial para quem precisa, enfim, é uma questão complexa que não vão resolver dando um remedinho. As pessoas não estão tendo consciência dos efeitos colaterais que podem ter essas medicações. Então eu acho bem complicado. Se não tiver consciência, não tem como liberar. Qual a dica que você dá para as pessoas que estão pensando em começar a tomar o remédio? Fechar a boca. Pois é, remédio, gente, só com prescrição médica, E o mais importante aí nesse caso é a gente ter saúde e se aceitar, ter autoestima. A Anvisa também recomendou o veto a esta legislação aí. E um requerimento quer saber como está o andamento do projeto da obra do Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina. O local pegou fogo em janeiro. Na 40ª reunião ordinária, o vereador Carlão do PT falou com a nossa equipe sobre o requerimento referente ao Jardim Esmeraldina. O Centro de Saúde atual pegou fogo e a Prefeitura teve que deslocar o Centro de Saúde para um outro espaço físico, mas com o compromisso de construir uma nova unidade. De acordo com o vereador, 3 meses se passaram e ele quer saber como está a situação do posto no bairro. Não foi feito sequer a demolição. O nosso requerimento tem como objetivo buscar essa informação no poder público para que a gente possa cobrar, mobilizar a sociedade daquela região, para que a gente possa ter um novo centro de saúde dentro do prazo já estipulado, que era aproximadamente de um ano e meio. Ainda de acordo com o vereador, a demora para a construção do novo posto prejudica a população do bairro. Alguns casos estão deslocando para locais, inclusive, muito mais longe. O espaço que a Prefeitura adequou lá na região, ele é insuficiente porque não consegue instalar todos os equipamentos. Então a nossa preocupação é que tenha um cronograma definido para que a gente possa fazer com que a população não tenha tanto sofrimento. E um outro requerimento aprovado pelos vereadores na última sessão quer saber o andamento do processo de regularização fundiária da ocupação do Parque Osiel, na zona sudoeste aqui da cidade. A ocupação do Osiel começou há 20 anos, em fevereiro de 97, na altura do quilômetro 76 da rodovia Santos Dumont. Hoje a estimativa é que por lá vivam até 30 mil pessoas. Estes moradores aguardam a regularização desde 2002, quando a Coab se propôs a mediar o estabelecimento do bairro. Hoje ele já está em fase de regularização, já está em processo de regularização, de urbanização, tem recebido investimentos
ao longo dos anos, inclusive recentemente se iniciou lá, inclusive a obra de pavimentação e de asfalto. E há um processo para regularizar o bairro, para que todo mundo tenha o direito definitivo à propriedade que cada um conquistou, fruto de muita luta. A área do Parque Osiel, Gleba Bay e Monte Cristo chega a 1,5 milhão de metros quadrados. O documento do vereador Gustavo Peta quer saber o porquê da demora deste processo que vai trazer a posse de terra para essas famílias, já que a região conta até com infraestrutura como creche. É importante lembrar que os moradores negociaram com o antigo proprietário da terra, né? Ocorreu sim uma ocupação, um movimento, mas depois houve uma negociação para que ele também não ficasse prejudicado. Então, são essas informações que nós queremos buscar em relação ao Parque Osiel. E a gente reforça tanto na reportagem do Carlão do PT, que você viu agora há pouco, quanto essa do Gustavo Peta. A Prefeitura tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para responder à solicitação aqui dos vereadores. E veja a seguir: agilidade, concentração, o francês parkour. Tem adeptos aqui na cidade, olha só o que essa galera faz. É isso que a gente vai conhecer no nosso quadro de esportes. 5h18 agora. Novo ensino médio. O que vai mudar? Tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, vamos sentar. É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei que profissão seguir. Não precisa escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. É muito importante isso porque nós temos aí uma queda no armazenamento de água nos reservatórios. Então será uma tendência na estiagem, é uma tendência, e as pessoas devem ter muito cuidado realmente no uso racional da água, porque representa uma grande preocupação. Um outro fator também que preocupa muito são quando as pessoas armazenam água na sua residência. Isso também traz um risco muito grande, principalmente como criadores de dengue. Então é muito importante que o uso racional ele seja utilizado e que as pessoas evitem ter armazenamento de águas durante a estiagem na sua residência. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando Geografia, História e Filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Cinco horas e 20 minutos, estamos de volta com o Jornal Câmara Notícia e ontem o prefeito deu posse ao Conselho Municipal de Entorpecentes. Na tarde de ontem, o prefeito Jonas Donizete deu posse aos 16 membros e 16 suplentes do Conselho Municipal de Entorpecentes, COMEN. A nomeação é para o biênio 2017-2019. Ele falou sobre as ações que o município possui para o enfrentamento do tráfico e tratamento de usuários de drogas. Eu acho que são dois passos. Primeiro, fazendo um programa realmente para conter essa chegada da droga no nosso país, aí a fiscalização das fronteiras. O segundo, e tão importante quanto isso que nós temos feito aqui em Campinas, buscar a recuperação. Um outro programa que eu quero ressaltar é o programa Mão Amiga, que através do trabalho, aquelas pessoas que já estão um pouco melhor de estágio de recuperação, a gente insere o trabalho na vida delas. Trabalho com jardinagem, trabalho com construção. Por que o trabalho? Porque o primeiro passo para a recuperação é a retomada da rotina da vida, horário, obrigações, para a pessoa poder ir retomando o seu dia a dia. O dia 26 de junho foi escolhido, pois é quando se comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas. Ainda como parte do calendário do Junho Branco, foi aberta a 12ª Semana de Prevenção ao Uso de Drogas em Campinas. O vereador Nelson Osseri representou a Câmara Municipal no evento e ressaltou a importância do Conselho. Ele é primordial para que fiscalize as políticas públicas, que faça com que essas políticas realmente sejam eficazes.
Campinas é uma cidade privilegiada, com a instituição do Padre Haroldo, que é referência mundial, com uma coordenadoria de prevenção às drogas, que possui o programa Recomeço, frentes como Amor Exigente, Narcóticos Anônimos, Alanon, todos esses grupos de amparo que também salvam vidas, salvam famílias. O Conselho foi criado em 1991 e tem como representantes membros da administração municipal e de entidades da sociedade civil. Entre os membros que tomaram posse, representando a Polícia Federal, está o delegado Paulo Víbrio. Ele alertou sobre a situação do Brasil em relação ao número de usuários de drogas. É alarmante alguns dados que nós estamos vivendo. 234 milhões de pessoas são viciadas em drogas. No mundo, cerca de 5% da população mundial é viciada em drogas. E mais alarmante ainda é a posição que o Brasil ocupa nesse ranking. O Brasil é o segundo país maior consumidor de drogas do mundo. O primeiro é os Estados Unidos. Esse evento aí fez parte da Semana de Prevenção ao Uso de Drogas. A programação completa você encontra lá no nosso site, o campinas.sp.leg.br. E nesta semana, a Comissão Especial de Estudos que analisa o Pai Serviço encerra os trabalhos e o vereador professor Alberto, que é presidente, foi à tribuna na última reunião ordinária e aproveitou já para apresentar alguns resultados. O fim da Comissão Especial de Estudos do Pai Serviço acontece nesta sexta-feira, às 14h. Mas o vereador professor Alberto aproveitou a primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira para relembrar o papel da CEE. É fazer apontamentos, é entrevistar pessoas, é ouvir como funcionam os serviços, ouvir o usuário e etc. E em loco, fazermos uma série de levantamentos e fazermos um relatório com uma série de apontamentos para que efetivamente venhamos facilitar a vida da população. Hoje o Pai Serviço, que oferece transporte gratuitamente a moradores de Campinas que não podem utilizar os ônibus públicos, atende 2.791 usuários. Segundo o presidente da comissão, as visitas e as reuniões já apresentaram resultados. A INDEC tem acolhido uma série de informações que nós discutimos na nossa comissão e tem sinalizado receptivamente, acolhendo algumas propostas. Nós ainda não terminamos o relatório, ainda não encaminhamos o relatório para a INDEC, mas mesmo assim o secretário Barreiro tem acolhido uma série de propostas feitas por essa comissão. Depois da última reunião nesta semana, o relatório da comissão, quando estiver pronto, vai ser encaminhado ao Executivo e aos demais vereadores. O documento final, quando for conduzido a esses órgãos, vai ser informado pela mesa diretora durante a reunião ordinária. Esta quarta-feira vai ser de tempo ensolarado. Vamos dar uma olhada aí nas temperaturas? A mínima é de 12 graus e a máxima chega aos 27 graus. Nada de chuva, pelo menos até o fim de semana. Estes são os dados do CEPAGRE da Unicamp. Desafio para a mente e para o corpo. Um esporte que surgiu na França, o parkour, tem adeptos aqui na cidade. Dá uma olhada no nosso quadro. Olá, o Olho Esporte aí desta semana vai falar sobre um treino para você conseguir ultrapassar os obstáculos que você encontra no dia a dia, só que sem a ajuda de instrumentos e objetos. Você conhece o parkour? Lucas, você é professor de parkour e antes da gente falar sobre a origem dessa modalidade, desse treino, eu tô vendo que você tá com um gesso no braço. Isso foi fazendo parkour? Foi dando aula, foi um acidente assim. Logo no comecinho da aula eu tava brincando junto com as crianças e foi uma coisa bem besta. Eu estava andando em quadrupedia, em 4 apoios e de repente eu senti um estralo na mão. Quando eu fui ver eu tinha quebrado 2 metacarpos da mão. O terceiro e o quarto dedo. Acidentes acontecem, então? Sim. Tá. Mas agora, sobre a origem, então, do parkour. Quando que começou? Qual que é a ideia de se aventurar aí pelos lugares?
O parkour teve início na década de 80 e começou como uma brincadeira de criança. Surgiu na França, na periferia, e por falta de ter um incentivo assim, a atividades, as crianças não sabiam do que brincar, um grupo se reuniu e começou a experimentar, se desafiar. Quem conseguia pular um lugar mais longe, quem conseguia subir um muro mais alto. Essa prática de escalar em alguma coisa, saltar sobre vãos, tudo isso tem uma técnica, né? Se a pessoa quiser sair já fazendo essas coisas, provavelmente ela vai se dar mal. Sim, apesar de ser movimentos naturais, com o passar dos anos a gente foi elaborando técnicas para deixar todos os movimentos mais fáceis, fluidos. Na descrição do parkour, ele diz que é uma busca pelo desenvolvimento da autonomia do corpo e da mente sobre os desafios do cotidiano. Como é que isso funciona? O parkour ele é uma ótima ferramenta que ensina você a trabalhar com o medo. Então, além de trabalhar o físico em saltos, como todo mundo consegue se ver, o parkour tem muito esse lado de ultrapassar seus limites. Você olhar algo que você não consegue e ter um momento de superação ali. Existe toda uma progressão. Então até quem nunca praticou nada, dá para começar treinando parkour e ter uma evolução. A gente começa de coisas a nível de chão, baixinho, movimentos mais fáceis, adaptados, e vai progredindo até fazer as coisas em coisas mais altas, mais difíceis. Precisa de muito treino mesmo. Gente, mais uma notícia bacana agora para o futebol feminino. A zagueira Antônia da Ponte Preta foi convocada para a seleção brasileira. Ela está no time que vai disputar um amistoso contra a Alemanha dia 4 de julho. Esse jogo acontece meio-dia 15, horário de Brasília, lá na Europa, na Alemanha, em Sandhausen. Parabéns para a Antônia, hein? A gente está chegando ao fim desta edição. Vamos nos despedindo com imagens do Instituto Agronômico de Campinas, que hoje completa 130 anos. A sede fica na Avenida Barão de Itapura e o Instituto é vinculado ao governo estadual. Dia 27 de junho de 1887 é a data de fundação por Dom Pedro II, importante centro de pesquisa para a agricultura, parte da nossa história, a história de Campinas. É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Até amanhã.